Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, diante do altar da tua misericórdia, entregamos, Senhor, nossas rogativas, nossas dores, nossos conflitos, nossas angústias. Por misericórdia, Senhor, volvei teu olhar na individualidade de cada um de nós, que se encontra neste templo, Senhor, fraterno de amor. Encarnados e desencarnados, possam ser amparados, Senhor, por essa sublime energia do teu amor. Iluminai o lar, a família, os familiares de todos aqui presentes, Senhor. Abençoai aqueles que já retornaram à pátria espiritual através do natural processo do desencarne. Iluminai e abençoai os trabalhadores desta Casa Santa. Somos, Senhor, servos dos teus servos. Usa-nos, usa nossas mãos para o grande plantio do bem nos corações de todos aqueles que aqui se adentrarem. Que possamos ser o reflexo da tua imagem, fazer a tua vontade, Senhor. Abençoai, amado Cristo, o alimento que iremos tomar e servir, e que este alimento também seja um precioso medicamento. Iluminai, abençoai as mãos de todos os trabalhadores operosos e laboriosos que fizeram que estes alimentos chegassem até as nossas mãos. Desde o simples agricultor que arou a terra, que semeou e regou-a com o suor de suas frontes, que transportou e que fizeram, Senhor, este precioso alimento chegar até a nós. Sobre eles recaia a tua sublime energia, Senhor, de força e de nossa gratidão. Estendei tuas mãos santas, amado Cristo, neste caderno de amor. Todos os nomes que aqui se encontram, onde estiverem, receba a visita fraterna da tua misericórdia, fortalecendo-os, amparando-os, dando-lhes as coragem e intuição para buscar teus caminhos, Senhor, nos templos e na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e de vida eterna. Amado Cristo, que tuas mãos santas possam recair como um bálsamo de energia sobre estas águas, transformando de simples água no mais precioso remédio e medicamento, a aliviar as dores físicas, a curar as enfermidades espirituais, possam serem transformadas em águas fluidificadas, remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Rogamos-te, amado, que tuas bênçãos sagradas se façam na colônia Santa Marta, nos hospitais, nas creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, aonde houver um gemido, a escuridão, o mal, o erro, que esteja lá a tua presença de amor, esperança e vida eterna. Aos nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, e todos, Senhor, que professam cultos e credos diferentes e diversos do nosso, abençoai, Senhor, que a luz do teu amor nos esclareça na compreensão de que somos todos irmãos, e que, unindo-nos na prática da caridade, possamos construir a fraternidade universal do amor, como uma única família, filhos de Deus, irmãos em Cristo Jesus. Abençoai nosso país querido, principalmente, Senhor, nestes dias que se fazem, Senhor, a maior festa profana da face da terra. Que iluminai, Senhor, a consciência da individualidade de cada um, o respeito consigo mesmo, o respeito com teu corpo, o respeito com a tua alma, com a tua essência espiritual.
Dissipai as trevas que aproveitam estes insanos momentos de ilusão e ocasionam os processos obsessivos, as dependências dos vícios, a sexualidade, as loucuras, Senhor, os trágicos acontecimentos das fatalidades, através dos acidentes e tantas outras situações, de guerras, agressões físicas pessoais. Amparai nossa nação, que os anjos do Senhor possam descer sobre este país querido, Senhor, e intuir, acalmar os corações e dissipar as trevas das ilusões. Estendei, amado Cristo, a toda a humanidade esta iluminada e abençoada energia de amor, pacificando os corações endurecidos, dissipando as trevas, as guerras sangrentas, que possamos, amado Jesus, praticar a lei de amor, compreendendo, Senhor, que o amor é o único caminho. Fique em nós, amado Cristo, hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor. Centro Espírita Recanto da Paz, que temos como única finalidade evangelizar, libertar a consciência e encontrar o reino da verdade dentro dos nossos corações. Aproxima-se a cada dia o cumprimento das promessas do Senhor, pois os desígnios da humanidade são traçados pelo Pai, pelo Criador, e por aqueles que se alistam na bandeira da tua misericórdia para fazerem cumprir os desígnios do Altíssimo. E estamos chegando a passos largos para cumprirem-se essa grande transformação na humanidade, pois ela inicia-se na individualidade de cada um de nós. Assim como ocorreu na primeira revelação. Há 3.200 anos atrás, um homem de forma diferente do convencional foi imbuído pelo Criador de vir e fazer uma grande transformação naquele povo. Veio Moisés. Ninguém dava nada por ele. Filho adotivo. Foi criado junto aos reis, aprendendo suas leis e fazendo desenvolver a sua capacidade intelectual avantajada para cumprir a missão que o Altíssimo havia lhe pedido. Veio libertar o povo, não só o povo hebreu, não, mas toda a humanidade, das futilidades da ilusão da materialidade. E de formas diversas e complexas, ele foi obedientemente caminhando para fazer cumprir-se aquelas promessas do Senhor e libertar as almas do cativeiro de si mesmo. Não é libertar as almas da escravização de um sobre os outros, isso também, mas libertar as almas do cativeiro de si mesmo, do apego à materialidade, da ignorância, da dificuldade de compreender e entender as leis sagradas eternas e de compreender a nossa essência. O povo era panteísta, eles adoravam vários deuses. Moisés trouxe a grandeza da certeza da unicidade de um único Deus, da paternidade, da bondade e o início, o aprendizado para fazerem se cumprir os desígnios da humanidade. Foi a primeira revelação. A segunda foi Jesus. A terceira é o Espiritismo cristão. Olha só,
São 3 passos para a libertação da nossa própria consciência, na compreensão de que somos eternos. Voltemos-nos a 3.200 anos atrás. Acreditavam, ou nós acreditamos que foi fácil? Não, não foi fácil. Tinha que vencer o maior demônio, as trevas da ignorância, do fanatismo, as trevas da perseguição, as trevas da preguiça espiritual, as trevas do comodismo espiritual. Tudo se transportava para as divindades. Se havia um problema, busque o Deus do trovão, o Deus da fertilidade, o Deus das águas, o Deus do fogo, para resolver esses problemas. Não resolveu? Faça um sacrifício, mata um ser humano, entrega no altar, faça ali um sacrifício de jorrar o sangue de um ser humano. Assim era feita a religiosidade na prática das religiões daquela época. Moisés, enfrentando terríveis lutas com os potentados, conseguiu, através de um magnetismo, que na época chamava milagre, convencer a todo aquele povo hebreu de que ele tinha o caminho para a libertação da consciência e da escravização daquela população, que era mais ou menos 500.000 pessoas. Escravos do Antigo Egito. Escravos, trabalhavam de graça, sofriam, comiam pouco, viviam como porcos. Como na parábola do filho pródigo, Jesus disse e tanto exemplificou. Veja só, Moisés conseguiu convencer, através de muitas e muitas lutas, de muitos e muitos milagres, a manifestação do magnetismo humano espiritual, fazendo recair pragas, transformar objetos, movimentando objetos, fazendo fogo surgir do nada, água jorrar do nada. E aí convenceu aqueles crédulos, aqueles que já tinham no coração o germe, a semente, para fazer nascer a árvore da fé, da obediência e da disciplina. E assim, em uma bela noite, foi corrido de boca a boca, ouvido a ouvido, que seria aquela noite eles irem para o deserto. Fazer ali aquela fuga espetacular, no silêncio e na calada da noite. Como que 500.000 pessoas saem na calada? Difícil, né? Eu fico imaginando. Olha só a problemática. Mas difícil é para quem não crê e para quem não obedece. Porque os valores energéticos do Criador desceu sobre aquela terra e deu um sono profundo naqueles que eram os algozes, mas não naqueles que eram os escravos, aqueles que seriam libertos. E eles ficaram eufóricos naquela noite. E os outros dormiram. Os soldados dormiam. Os exércitos dormiam. Deu um sono profundo. Aquele mesmo sono que alguns têm aqui dentro. Quando dá vontade de dormir, o sono é eterno, não é? Não dá vontade de abraçar o banco aí e roncar até o fim da eternidade? Alguns têm aí esse sono eterno. Eu já tirei até os objetos pequenos aqui para mim não jogar na cabeça de ninguém, né? Aí se eu jogar um grande machuca. Aí eu prefiro ficar só olhando, às vezes escutando o ronco, né? Aí eu penso, a palestra deve estar muito boa, porque essa pessoa está até roncando. Aí, cutuca o outro aí, dá uma dedada na costela dele. Deixa ele dormir não. Isso são as forças negativas para não escutar a libertação da consciência. Lute contra isso. Não deixe o mal te atormentar. Se o sono está profundo, levanta o dedinho aí para um desses de branco aí, que ele vai levar um golinho de água para você aí e dar um tapa na nuca. O tapa na nuca é brincadeira, viu, gente? É só o golinho de água mesmo. A água fluida, essa água tem um poder profundo, se assim você acreditar e quiser, né? Talvez você acredita, mas talvez você não quer, prefere dormir. Então, naquela noite, o povo hebreu ficou eufórico acordado. E Moisés chamou-os. Foram naquela grande caravana para o deserto. Mas tinha 2
mensageiros das trevas. Janes e Jambre, eles eram necromantes, eles eram aqueles falsos profetas, eles tinham aprendido também a força perversa do magnetismo e diziam que faziam milagres, eles faziam revelações, eles falavam previsões, eles alertavam, eles faziam magnetismo e transformações de elementos, mas eles eram das trevas. Porque nós temos que compreender, porque todos têm esse magnetismo se quiserem desenvolver. Uns usam-o para a cura, como nós nessa casa, usamos este magnetismo para aliviar suas dores, seu sofrimento. Outros usam pela magia, feitiçaria, para ocasionar dor e sofrimento. Cada um faz suas escolhas. A energia é a mesma. Essa energia que clareia, que sustenta um aparelho de tomografia, essa energia que faz uma máquina salvar a vida de uma pessoa, é a mesma energia que é usada em alguns países como eletrochoque para matar e tirar a vida de uma pessoa. É a mesma energia. Só mudou o sentido e a intenção do seu objetivo. E aqueles dois, Janes e Jambre, eles disfarçadamente, hipócritas e hereges, alistaram-se junto com aqueles que seguiam Moisés. Eles queriam o quê? Eles queriam confundir os adeptos. Eles queriam mascarar as verdades. E eles faziam alguns milagres. E investiam a verdade com hipocrisia, com falsidade, com zombaria. Foram eles que, quando Moisés subiu o monte para receber as palavras de Deus e receber o decálogo sagrado, que é os 10 mandamentos cravado nas pedras sagradas do Monte Sinai, foram eles que convenceram os anciões a recolher o ouro e fazer derreter o ouro de cada família para cultuar o bezerro de ouro, pedindo a salvação. Aonde saiu não servir a Deus e a Mamon. Eles que convenceram esses dois, Janes e Jambres, mas foram descobertos. Como tudo tem fim quando é para o caminho do mal. O mal já é perdedor, nós temos que crer nisso. Todas as vezes que você quiser fazer o mal a alguém, a você, ou a alguma pessoa que você tem raiva, você olha para o céu e fala: Deus, eu já sou perdedor, vou fazer o mal, mas estou perdendo. Acredite nisso. O bem é vitorioso sempre. Não creia na força do mal. Teme, respeite a força do mal. Mas não creia que ela é a mais do que a força de Deus. E aqueles dois tiveram um fim terrível, porque ao serem descobertos suas intenções zombeteiras, hereges, hipócritas, eles ficaram loucos. Ficaram loucos. Agora vamos voltar para o tempo de hoje. Hoje, nesse sábado, que inicia a festa, a maior festa profana da face da terra, que infelizmente nosso país, que é a pátria do Evangelho, que é o coração do mundo, que abraçou o espiritismo cristão para ensinar à humanidade as verdades de Jesus Cristo, como a libertação do corpo e da alma, como a terceira revelação. O país querido, reinado e governado pelo anjo Ismael, por misericórdia e pedido de Jesus Cristo. As trevas vieram de formas profanas e inseriram nesta nação aquilo que se chama carne nada vale. Abreviação, aí veio a sua abreviação carnaval. Carnaval é a abreviação de carne nada vale. Teu corpo não tem valor. Teu corpo é um amontoado de prazer. Teu corpo é uma ânsia de necessidades, de bebidas, de drogas, de prazeres. E aí ganhou-se volume, porque foi distanciando das verdades espirituais, esquecendo que a cada um segundo suas obras, e que nada fica sem resposta. E aqueles que vão abraçando esta profanação de si mesmo, e diante das leis do eterno,
eles encontram como pódio, como troféu, não uma fantasia que pode ser retirada e colocada de lado, ou pode ser jogada fora quando envelhece. Não, eles ganham aquela vestimenta da loucura, da ilusão. Nosso país é campeão de loucuras. Nosso país é campeão de ansiedade. Nosso país é campeão de depressão. Nosso país é campeão de corrupção, onde tem as pessoas mais falsas e que roubam da sua população. Isso tudo, fruto dessa loucura das escolhas, do distanciamento da verdade de Jesus, do distanciamento de cumprir as leis do Eterno e do Altíssimo. Faz-se propagandas 24 horas por dia dessa festa profana e passa pequenas mensagens do Papa Francisco, apesar que eu não sou muito favorável da forma que ele administrou, porque não está administrando mais as diretrizes da Igreja Católica, porque ele fez coisas profanas. Basta, quem quiser saber, fala lá, vai só pesquisar lá os atos e as autorizações do Papa Francisco. Ele foi, infelizmente, profano, se perdeu por dinheiro, abençoando países que jogam bomba uns no outro, abençoando o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto sexo. Não existe. Na Bíblia só tem homem e mulher. Nós podemos abençoar o ser humano, mas não abençoar a escolha profana de um ser humano, senão nós somos hereges. Não é? Compreende isso? Estou falando mal da Igreja Católica. Estou elucidando os atos do Papa Francisco. Mas as propagandas é para as pernas torneadas das mulheres, as nádegas das mulheres de fora, o sexo de fora. Isso aí é 24 horas adentrando dentro dos lares. E as criancinhas assistindo tudo isso, transformando tudo com naturalidade. Isso terá um preço. Isso ocasionará um sofrimento. Nós não podemos permitir que isso se transforme numa naturalidade de vida. Nós não podemos permitir que isso se transforme em profanação do nosso lar, que o nosso lar é um templo sagrado de Cristo. Nós não podemos permitir que isso transforme o nosso templo, que é este corpo, porque terás respostas muito duras, terá respostas de muita dor e de muito sofrimento. Fizeram todo o distanciamento dos templos religiosos, fizeram todo o distanciamento da religião nesses últimos 5 anos. Quando iniciou-se o Covid em 2019, final de 2019, começaram as trevas a agir e a fechar os templos, a bloquear as reuniões e convencer os adeptos de que eles poderiam orar em casa mesmo. Era a mesma coisa. É a mesma coisa? Me perdoe de quem acredita nisso. Nós precisamos orar em casa. Mas precisamos ir no templo de Cristo. Nós precisamos, isso Deus, que o mundo é mundo, existem templos. Poderia-se ter construído, então, os templos dentro dos lares de toda a humanidade? Compreende? Nós precisamos fazer de nossa casa um templo, que é através do culto do Evangelho no lar, que é através da prece, que é através da educação ética, moral, familiar, que é através da compreensão da responsabilidade de cada um. Pai é pai, mãe é mãe, pai é homem, mãe é mulher. Não são gêneros. Isto é divino, isso é de Deus. Outros podem escolher outro tipo de relação, mas ele está contrário às leis de Deus. Vai dar situações erradas com o passar dos tempos. Situações erradas estas
que como Janes e Jambre ficaram loucos, perderam a razão em si próprio, pois distanciou daquilo que norteia nossa individualidade. O que te norteia? O que me norteia? Deus. É o único caminho. Jesus, ele veio para mostrar nos caminhos para Deus. Deus fez-se homem na figura do teu Filho bendito, nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos crer, obedecer e seguir. Deus se fez homem em Moisés, a primeira revelação, para mostrar-lhes as tuas verdades, aonde foi escritos, ali iniciado, os primeiros roteiros da humanidade, através do decálogo sagrado, através dos 10 mandamentos. Deus se faz agora em múltiplas pessoas, que são os instrumentos dos Espíritos, para promulgar, falar, vivenciar e ensinar as verdades do Criador. É o Espiritismo cristão. Deus fez-se em um, Moisés. Deus fez-se a luz em Cristo. Deus se faz em todos aqueles que buscam no Espiritismo cristão a luz da verdade para caminhar nas pegadas da salvação. Está compreendendo isso? Não é servir a Deus e a Mamon. Muitos perguntam, então são só os espíritas que se salvam? Nunca! E são muitos os espíritas que não serão salvos. Mas então como explicar se o Espiritismo é a libertação da humanidade? Sim, o Espiritismo, não os homens. Porque não basta só dizer Senhor, Senhor, há necessidade da prática absoluta. E poucos querem fazer a transformação de suas vidas. A maior parte ainda é escravos de si mesmo. Assim como o povo hebreu era escravo no Antigo Egito. Assim como Janes e Jambres eram escravos da mente perversa de si mesmo e instrumento de outras mentes perversas das trevas. Nós estamos dizendo que o Espiritismo cristão é a lei sagrada do Criador que veio trazer à humanidade a libertação da escravização de si mesmo. Você é escravo do ciúme, do vício, da mentira, da luxúria? O Espiritismo veio te mostrar como você pode se libertar disso. Não existem milagres, não existem necromantes, magias, feitiçarias. Existem apenas escolhas. E depois das escolhas, a transformação, e na transformação, os sacrifícios. Quando Moisés ofereceu ao povo hebreu a libertação, fugirem da escravização do Antigo Egito, foram perseguidos, muitos morreram, sofreram, foram para o deserto, ficaram 40 anos vagando no deserto, fome, sede, calor e tantas outras ignomínias, cobras, bichos peçonhentos, tempestades de areias. Muitos perderam muito, mas fizeram a grande travessia para a transformação e a modificação dos seus hábitos. Quando abriu-se o Mar Vermelho, no maior exemplo do poder sagrado do Criador através do magnetismo, que as águas do mar baixaram, e Moisés, resoluto, obediente e fiel, atravessou. Alguns lá afogaram-se, pois não acreditavam, não seguiram. Só depois que viram eles chegarem do outro lado, que eles resolveram adentrar. Aí aconteceu que ficou tarde demais. Alguns morreram, porque não creram. Ficaram na dúvida. E quando ficamos na dúvida, o mal apodera-se de nós. Porque a força do negativo e do mal é a dúvida, é a incerteza, é a dualidade. E aqueles que conquistaram então a libertação de si mesmo, a libertação da escravização do Egito e a luz da verdade, formando ali as tribos
que fizeram a grande Bíblia, o início da grande Bíblia Sagrada, das diretrizes da sociedade, do direito, da liberdade, da religiosidade, da fé, da democracia, da caridade, de ajudar uns aos outros. Ali foi o início. Compreende isso? O Espiritismo veio para fazer, cumprir estas verdades. A voz dos homens não bastam, vem a voz dos Espíritos, que é a verdade de Deus. O Espiritismo é puro, é santo, é sagrado. Não tem conflito, não tem briga, não tem materialidade, não tem cargo, não cobra, não pede, não recebe. Tudo é de graça, porque recebemos de graça. A verdade não se paga por ela. As bênçãos celestiais esparramadas para todos aqueles que querem, de boa fé, buscar a salvação e a libertação de si mesmo. Aí diz assim, a Sagrada Escritura é o alimento da fé. Saiba, porém, que nos últimos dias haverá momentos difíceis. Os homens serão egoístas, só pensam em si. Os homens serão gananciosos. O saco da ganância nunca enche. Ah, eu não posso ir para o templo, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro. Qual é a quantidade de dinheiro que você tem que ganhar? A hora que suprir as minhas necessidades, tá bom. Eu não quero ficar rico. Eu quero apenas não ter preocupações materiais. Ele ganha 100 mil, ele quer 200. Ele ganha 200, ele quer 500. Ele tem uma casa, ele quer 2. Ele tem 4 casas, ele quer uma chácara. Ele tem 4 casas e uma chácara, ele quer 1 milhão na poupança. Ele tem 1 milhão na poupança, ele quer 2. O saco da ganância nunca acaba. Isso é a ganância. E quanto mais ele tem, menos ele busca os valores sagrados da caridade, da fraternidade e do templo. Se ele busca é para pedir que os outros não decano nele, que não roubem, que prospere, que multiplique, que dê sabedoria para multiplicar os dividendos. Haverá soberbos, aqueles que são soberbos olham os outros como uma raça inferior, pois ele não crê na igualdade dos homens. Haverá homens blasfemos. Ele não acredita. Ele acredita mais nas blasfêmias dos homens do que na fé raciocinada e na confiança de Deus. Haverá rebeldes com os pais. Eles chamarão os pais de cafona. Eles serão ingratos pelo alimento. Eles serão ingratos pela casa. Eles serão ingratos pela cama e pelo cobertor. Pela água quente que sai do chuveiro. Serão ingratos pela comida na mesa feita pela mãezinha. Serão ingratos pela mãe que carregou 9 meses, sentindo dores e deformando o seu próprio corpo físico. Eles quererão olhar os pais de igual para igual. Estes são os filhos da ingratidão dos últimos tempos. Rebeldes com os pais, ingratos, iníquos. Serão iníquos, maldosos, perversos. Terão maldades em seus corações, muitas vezes com a aparência de bonzinhos, sem afeto, ama a si próprio, ama o seu ego, ama naquele grandioso complexo de Édipo, né? Ama a si, ama todo o seu ser, mas não ama ninguém. Ama mais um cachorro do que um humano, ama mais um carro do que seu filho, ama mais uma empresa do que sua esposa, ama mais o seu patrimônio, porque nem visita pai, porque eu não tenho tempo de ir na casa do meu pai, da minha mãe, eu tenho que trabalhar. Ah, mas tu não é rico? É, mas eu tenho que manter, não tem ninguém que cuida, só eu que cuido, só eu que sei. Os funcionários só me dão despesa e não sabem fazer nada. Ah, pai, manda uma mensagem, te amo paizinho, te amo mãezinha, eu não posso ir aí, porque estou trabalhando demais. Não tem afeto, nem por si próprio, são implacáveis, não perdoa nada daquilo que fazem contra ele, são implacáveis, rudes,
São mentirosos porque tem que mentir para manter o padrão, tem que mentir para os pais, tem que mentir para a esposa, tem que mentir para a família, tem que mentir para os amigos, tem que mentir para si mesmo. Transformam-se em mentirosos ambulantes para defender um ponto de vista orgulhoso, egoísta, ganancioso. Não tem como ser verdadeiro. Se uma pessoa te chega perto e diz, me arruma R$1, eu não tenho dinheiro, no bolso tem mais de R$1.000. Não tem dinheiro com R$1. Aí ele julga, ele vai pegar esse dinheiro para comprar bebida, não dou. Mas depois, muitos destes vai e enche a cara, bebe cerveja, vinho, uísque, mas não dá para o outro tomar uma dosinha, porque seu corpo já está dependente do álcool, está tremendo. Compreende isso? Não estou dizendo para você dar dinheiro para o vício, mas você dar o dinheiro com amor. A responsabilidade é do outro. Aconselha, na hora que você tocar no seu coração a caridade, estenda a mão, dá uma nota de R$5, de 10, fala, irmão, aproveite esse dinheiro, alimente-se com algo bom, compra uma garrafa de iogurte, toma um leite, compra um salgado delicioso. Compreende? Compreende isso? Eu vejo pessoas pagarem um carote, mas não têm coragem de dar um salgadinho. Eu vejo pessoas que têm coragem de dividir um baseado, mas não têm coragem de aconselhar o outro, dizendo, compra 1 litro de leite e tome ele gelado, você vai ver o bem que te faz, o bem que faz para o teu corpo. Não tem. São incontinentes, pessoas que não são contidas, falam demais, mentem demais, são gananciosas demais, não tem prazer para elas porque nunca se sentem satisfeitos, são em busca do prazer carnal. Nós estamos cheios desses que já há alguns meses estão alistados nos blocos da perversidade, da incontinência, usam drogas, usam medicamentos, usam instrumentos para poderem sentir mais prazer. Tomam anabolizantes, tomam remédio de emagrecimento, esquecendo que ele está estragando o seu corpo e que suas células entrarão em disfunção e daqui 5, 10 anos as células não sabem mais se organizar no agrupamento da manutenção do equilíbrio físico. Tudo em busca da beleza, sem sacrifício, mas esquecendo que a resposta virá. Esses dias agora concretizará os planejamentos que muitos desde o fim do ano passado, do meio do ano passado, se preparam para esta festa profana. São estes os incontinentes, tomam todo tipo de substâncias para ficarem eufóricos 3, 4, 5 dias, não dormem, não se alimentam direito. Aumenta-se as propagandas de Engov, de Sorrisal, de medicamento contra a ressaca. Aumenta-se as propagandas para retirar os efeitos das ressacas, das debilidades. Aumenta as propagandas dos energéticos, das drogas lícitas e também das ilícitas. Onde está a propaganda de dizer, você sabe o mal que faz quando você toma um Engov, que ele ataca todo o seu problema, todo o seu coração e toda a sua complexidade cardíaca, que daqui 5, 10 anos você terá o início de uma arritmia. Você sabe a problemática do Sorrisal com excesso de bebida alcoólica. Você sabe a problemática dos remédios hepáticos, que protege agora com química, mas que daqui uns anos você terá problemas sérios hepáticos, que não conseguirá comer nem um delicioso e simples e natural tomate, que vai fazer mal. Compreende isso? São esses os incontinentes que não respeitam a sagrada lei de Deus, que não respeitam a sagrada lei da natureza, que usa todo tipo de substâncias para aproveitar o máximo ou aquilo que
a carne nada vale. Compreende? Sem contar aqueles que sofrerão infarto, aneurisma cerebral, derrame cerebral, problemas do sistema nervoso, desequilíbrios emocionais. Estes são os filhos das suas próprias escolhas. Muitos são cruéis, inimigos do bem. Basta ver alguém fazendo bem, que eles fazem como Janes e Jambre, inventando mentiras, dissuadindo a verdade, fazendo desviar o caminho daqueles que querem buscar o caminho do amor, o caminho da caridade. Quando nós ingressamos e ficamos disciplinados, somos chamados de fanáticos. Se é espírita, é chamado de macumbeiro, é chamado de fanático, é chamado de todo e qualquer tipo, mas dificilmente ele será chamado de cristão. Está compreendendo isso? Ele vai ser atacado em sua honra, vai ser atacado nas verdades, na hombridade e em todo tipo de situação. Estes mesmos que o ataca, é aquele mesmo que te pede os favores, é aquele mesmo que te pede para impor a mão, é aquele mesmo que te pede para orar, e é aquele mesmo que quando a loucura bate na tua porta mental, ele busca para fazer um tratamento espiritual. Compreende isso? Tenho vivido isso nos últimos 30 anos. Eu acho interessante, eu acho até graça. Não me ofendo com essas coisas, porque eu lembro de Jesus Cristo, que foi muito mais atacado. Até ontem, eu ainda não tinha sido colocado na cruz. Não posso falar hoje, porque hoje ainda não acabou. Vai que um queira me pôr ainda na cruz. Fazer essa bondade, né? Me elevar na condição de Jesus Cristo, né? No sacrifício. Não, no amor. Porque no amor é só o tempo e através da disciplina. Traidores, muitos são traidores, traem a si mesmo. Pode levar ela, mãe. Traem a sua fé, traem a sua religião, traem a si próprio. São os mentirosos, são atrevidos, mentem, blasfemam, são hipócritas. Compreende isso? Vai lá, vai rezar. Jesus te ama. Jesus te ama. Vai com Deus. São os atrevidos. Eles adentram dentro das casas. Ele convida as pessoas para fazerem coisas ruins. Eles inventam e invertem a verdade. Dão uma de necessitados, de carentes, de amorosos. E investem naqueles que tentam buscar o caminho da verdade, da disciplina. Enfatuados, eles são fanfarrões, são orgulhosos, enfatuados de uma falsa grandeza, inventam. Quantas pessoas eu vejo convidar trabalhadores espíritas para frequentarem outras lides religiosas, mentindo de milagres que estão acontecendo em outras lides religiosas, falando de outros templos, de outras casas, de outras religiões, convidam e tentam investir sobre os trabalhadores de boa vontade, trabalhadores da caridade. Esses são infatuados da presunção, sabe, fanfarrões da mentira. E olha, eles convencem, porque eles dão uma de bonzinhos, de amigos, abraçam, dá 2 beijinhos. Eles chamam para tomar café, para passar o final de semana, para ir no flamboyant, para ir passear. Compreende isso? Mas não para fazer a caridade. Eles são contra a caridade. Eles querem encontrar o jardim florido, como beija-flores. Não querem mexer no estrume, não querem mexer no adubo, só querem o néctar das flores. Compreende isso? Estão cheios destes ao nosso redor, ao seu redor. Mais amigo dos prazeres do que de Deus. Convidam aqueles para passear, para viajar, para ir para Caldas Novas, para ir para os clubes.
Ah, mas não convida para visitar um necessitado. Não convida para lavar uma trouxa de roupa de uma senhorinha que não está dando conta mais de ficar em pé. Não convida para lavar as vasilhas de uma mãezinha que tem 4, 5 filhos. Ah, não convidam, mas convidam para ir para uma festa. Convida para ir para a farra. Convida para ir para o boteco, para tomar meia dúzia de cerveja, para começar, né? Eu nunca vi ninguém tomar mais do que 2 cervejas. O neguinho está caindo e fala, tomei 2 cervejas, só toma 2. É incrível. Convida para fazer churrasco, não leva uma cesta básica para uma família, mas gasta R$300 com uma carne, com um banquete, com bebida, com o carvão. Compreende isso? Acham uma casa, uma companhia, bebem, sujam e depois vai embora. Compreende isso? Esses são os amigos dos prazeres e distantes de Deus. Manterão a aparência de piedade, mas negarão a força do amor interior. Manterão sempre a cara de bonzinhos. Serão sempre inimigos da verdade. Terão aí a aparência de bonzinhos, mas as intenções são perversas. Manterão a aparência de piedade, mas negarão sua força interior. Evite essas pessoas, evite essas situações. Cuidado, chegou a grande energia do esclarecimento, da onde a luz da verdade vai nascer e eclodir, de dentro para fora, a cada um as suas obras. Estes ficarão doidos como Janes e Jambre. Estes não terão condições de compreender a verdade e nem a realidade. Esses entrarão nas síndromes do pânico, esses entrarão no medo, esses entrarão nas ansiedades que medicamento não cura, não resolve, nem atenua. Esses sofrerão as depressões, esses sofrerão a solidão, mesmo que esteja no meio da multidão. Esses não terão a coragem de fazer o bem, porque estão aprisionados dentro da mentira egoística de suas inverdades espirituais. Estes ficarão de templo em templo, de casa em casa, de religião a religião, pois eles querem escutar aquilo que o seu coração profano anseia. Estes não frequentarão casas sérias, estes fugirão de palestrantes verdadeiros, estes desprezarão algumas páginas do Evangelho, estes interpretarão a leitura do Evangelho. Estes serão profanos, vão na igreja no domingo, irão no centro espírita sábado à tarde, tomarão passe e depois à noite vão para as orgias do carnaval, das carneadas vales. Estes frequentarão os templos como o beija-flor frequenta o jardim, sugando o néctar para dar mais força para continuar com as suas iniquidades. Mas chegou a hora da separação do joio do trigo. As forças poderosas do Criador não deixarão mais os roubadores da paz, porque estes, lentamente, um por um, começarão a sofrer as consequências de suas próprias escolhas. Entre estes encontram-se os que entram nas casas e cativam as mulheres cheias de pecado e possuídas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo, mas não conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Estes vão até nossas casas. É um exemplo, ele diz que vai até a casa da mulher, é a casa das mulheres, e vai convidá-las, vai levar presentes, vai querer chamar para as festas, para fazer para os botecos, para as mesas. Olha o tanto de mulher que nós estamos vendo hoje nas mesas de boteco, compreende? Muitas levam seus próprios filhinhos de berço no colo, mamando no seu peito e ela bebendo a dosinha. Está compreendendo isso? Convidado por amigos, por amigas, compreende? Amigas entre aspas, são as amigas do profano, não é? Mas não conseguem chegar ao conhecimento da verdade. É assim, e assim como Janes e Jambre se opuseram a Moisés, olha só, também estes se opõem à verdade. Contei a história de Janes e Jambres, pela metade, claro, mas contei.
São homens de espírito corrupto e fé inconsistente. A fé é vacilante no interesse do seu ego. Mas eles não irão longe. Preste atenção nessa advertência. Preste atenção agora. Preste atenção. Estes não irão longe, pois sua loucura será desmascarada diante de todos, como aconteceu com Janes e Jambre, que ficaram loucos. Morreram de loucura no deserto, desacreditados. Tentaram voltar para o Egito, foram desprezados. Não conseguiram ficar com o povo hebreu, com o povo judeu. E vagaram até desencarnarem em suas loucuras. Se fossem nos dias de hoje, seriam diagnosticados como esquizofrênicos, como síndromes de loucuras e quanto tantas outras situações perversas. Mas é simples, são aqueles que distanciam da verdade. Peço a cada um de vocês, não ligue a televisão neste final de semana. Vá fazer alguma coisa, ocupar suas mãos. Não adentre destas profanas festas. Não deixe que a televisão traga para dentro do seu lar o inferno astral, as trevas, a sexualidade, a maldade, a hipocrisia. Não seja confundido pelas belas fantasias da ilusão. Não deixe que corpos nus de homens e de mulheres te seduza. São profanos. Vão destruir seu lar. Vão destruir a tua vida ordeira. Vão destruir o futuro de teus filhos. Vão destruir o teu casamento. Vão destruir a sua integridade de cristão, de ser humano. Não ligue a televisão nestas festas profanas. Não chame o demônio para entrar dentro da tua casa. Se é que precisamos chamá-lo. Ele é insistente. Ele invade nossos lares. Se deixarmos as portas da iniquidade aberta, se não fizermos e não fazermos o culto do evangelho no lar, se não oramos, ele vem, ele adentra sutilmente, na forma de um falso amigo, na forma de um convite, na forma de uma amizade perversa, de uma maldade, de um blasfemo, de um herege, de um convite perverso, hipócrita. Tome cuidado, não deixe. Feche as portas através do evangelho, da prece. Ocupe suas mãos com algo útil. Vá plantar uma flor, mexer numa rosa, fazer uma obra, um tapete, limpar tua casa, fazer uma faxina, dar um revise em suas roupas, naquilo que você não usa mais, coloque para fora, faça a caridade, dá para a tua família, dá para aqueles que necessitam. Transforme, aproveite este momento de uma festa profana em um retiro espiritual. Compreende isso? Faça um retiro espiritual. Aí Deus te protege, Deus estará contigo. Deus não permitirá o profano aproximar de você, nem da tua casa. Acredite nisso. Amém? Amém. Olha, se vocês acreditarem no poder que tem esta água que você traz e coloca aqui, creia. Creia. Você pode até tomar o comprimidinho para dor de cabeça, mas tome com essa água. Toma. Passa um pouquinho na mão e passa no lugar que está doendo. Compreende isso? Esta água, a água tem o maior princípio de receber toda e qualquer oração de poder. Compreende isso? Foi por isso que Cristo pediu para ser batizado na água. Você lembra lá? Cristo pediu para que ela se transformasse. Compreende isso? Creia nela. Vamos fechar nossos olhos? Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por esta
oportunidade de receber a tua santa energia, Senhor, em nosso corpo, em nosso espírito. Abençoe-nos, Senhor. Proteja-nos, Senhor, de nós mesmos, de nossas escolhas infelizes. Proteja-nos, Senhor. Dai-nos, Senhor Jesus, a luz da razão. Dai-nos a força da fé, a coragem da compreensão, na prática das tuas verdades. Abençoe Jesus Cristo, encarnados e desencarnados, dentro desta casa de amor. Toque no coração daqueles que estão endurecidos, sofridos, pois distanciaram das tuas verdades. Toque, Senhor. Não deixe, Senhor, o sofrimento transformar-se nas loucuras da indiferença, da dor. Amado Cristo, abençoe os lares, as famílias e os familiares aqui representados. Estenda, Senhor, estas bênçãos sobre toda a humanidade, principalmente em nosso país querido. Afugentai as forças negativas da ilusão. Em tuas mãos, Jesus, entregamos nossas vidas. Sobre a luz do teu amor e do teu evangelho oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações. E liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo o mal. Cubra-nos com teu manto. Fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço do fundo do meu coração a presença de todos. Rogo ao nosso Senhor Jesus Cristo que possa acompanhá-lo de retorno ao lar. Peço perdão se alguma palavra que eu disse ofendeu ou feriu o seu coração. Que possamos aproveitar esses dias e orar para Jesus, ao nosso país, aos nossos governantes, ao Papa Francisco, que passa por tantas provações e dificuldades da enfermidade, pelas casas espíritas, pelos templos religiosos. Se sobrar um tempinho na tua prece, dedique um segundo para o seu Geraldo, porque também ele precisa. Amém? Amém. Deus ilumine. Muita paz a todos. Obrigado.